E parte do fundo criado para indenizar o dano moral coletivo causado pela tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, já tiveram destino, como nós mostramos no início dessa edição. Aproximadamente 400 milhões de reais repassados pela mineradora Vale estão sendo usados em projetos de preservação da vida nas áreas de saúde e de segurança alimentar. Esse repasse foi definido em um acordo firmado em julho de 2019 com o Ministério Público do Trabalho. As instituições e os parentes das vítimas autorizaram a liberação de 54 milhões de reais para estruturar instituições da área da saúde nos municípios. Isso representa cerca de 45% dos 119 milhões do fundo que já tiveram destino. Os recursos beneficiaram hospitais, casas de saúde e instituições de pesquisa. Foram realizadas reformas, financiamento de estudos, ampliação de leitos e aquisição de equipamentos. O foco na saúde começou a ser pensado em 2020 com o início da liberação dos recursos do fundo. As primeiras liberações foram voltadas para ações de enfrentamento à Covid-19. 38 milhões de reais foram divididos entre 11 prefeituras, incluindo a de Belo Horizonte e as de cidades afetadas pelo rompimento da barragem, como Brumadinho, Betim, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Pará de Minas, Paraopeba, Caetanópolis, Jeceaba, Sarzedo e Curvelo. Outros 14 municípios receberam 5 milhões e meio de reais. Foram liberados ainda cerca de 40 milhões para ações de qualificação de trabalhadores e geração de emprego e renda, proteção de indígenas, idosos e crianças, educação e preservação da memória para que a tragédia de Brumadinho não caia no esquecimento. Olha, Pedro, no início do primeiro bloco nós falamos um pouco sobre o dinheiro que vai ser destinado ao município de Belo Horizonte, à Grande BH, para obras contra alagamentos. E agora a gente vai falar sobre as famílias. Esse dinheiro vai ajudar a reparar um pouco os danos, mas, claro, não acaba com a dor de quem perdeu o ente querido, Pedro. Pois é, Elias, até um pouco confuso para quem não acompanha de perto essa história, né? Para quem não está aqui na região metropolitana, por exemplo, nosso telespectador que não está de perto aqui, porque são vários acordos, né, que foram feitos em relação a Brumadinho. A gente teve, por exemplo, um acordo de mais de 37 bilhões de reais feito com o governo do estado em relação a dano socioambiental e socioeconômico. Esse valor ele parte para a reparação e também para a construção de obras, como é o caso daquela que a gente citou agora há pouco, em relação à macrodrenagem, mas também de obras de mobilidade e vários outros aspectos também. E há esse outro acordo, por exemplo, com o Ministério Público do Trabalho, de 400 milhões de reais, esse valor que é referente a danos causados aí aos trabalhadores que morreram, 270 pessoas que morreram nessa tragédia em Brumadinho. E esses valores estão sendo repassados, estão sendo geridos principalmente por um grupo de trabalho que é formado por 3 órgãos e uma entidade. É o Ministério Público do Trabalho, junto com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União e uma associação que é a Avabrum, que representa as vítimas das famílias atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Portanto, essas pessoas estão gerindo esse valor e repassando para os municípios que estão na bacia do rio Paraopeba, que é o rio que foi atingido pelos rejeitos da barragem. A gente viu na reportagem aí, são várias questões que foram repassadas e principalmente nesses 3 aspectos, viu, Elias? Em reparação em relação à saúde para as pessoas que moram nessas cidades, em relação também à questão alimentar, que é uma questão muito importante, principalmente agravada agora na pandemia, e, claro, para a preservação da vida. Então, esses valores são destinados para pessoas em vulnerabilidade social, pessoas em vulnerabilidade em questões de locomoção, por exemplo, idosos, crianças afetadas, e também são usados nessa questão da pandemia. A pandemia, ela trouxe diversos desafios para essas cidades que já vinham sofrendo com vários aspectos em relação à tragédia em Brumadinho e que tiveram que se adaptar com esse novo desafio imposto pela pandemia. Então, esses valores foram usados, por exemplo, para ampliar leitos de UTI, para compra de respiradores, para abrir mais leitos de enfermaria, para contratação de médicos, enfim, para compra de insumos, remédios, oxigênio. Então, esse dinheiro foi usado por essas cidades que dependem, de certa forma, da mineração, que dependem do turismo, em muitos casos, e que foram muito afetadas pelo rompimento da barragem. Então, essas cidades perderam uma parte da arrecadação e podem usar esse dinheiro
para a contratação de pessoal, enfim, para enfrentamento à pandemia. E é claro também em relação a questões alimentares, por exemplo, que a gente traz na reportagem em relação à vulnerabilidade alimentar, que é uma questão também que a pandemia agravou muito com o desemprego, com o fechamento do comércio, e que esse dinheiro também tem sido usado em relação a essa verba. O rompimento, lembrando que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, foram 270 pessoas que morreram nessa tragédia causada pela Vale em Brumadinho, e 5 delas, Elias, ainda permanecem não localizadas, ainda são procuradas pelo Corpo de Bombeiros. Essa operação, inclusive, nessa segunda-feira, ontem, completou 1.200 dias. É a maior operação de buscas da história e não tem previsão de término, viu? Segundo o governo do estado, segundo os bombeiros, a expectativa é de continuar essa operação até que todas as vítimas sejam encontradas. Nós tivemos na semana passada identificação de mais uma das vítimas e reforço. Dos 270 mortos, agora são 5 que permanecem sendo procurados pelas equipes de bombeiros. Elias. Pois é, Pedro, os bombeiros de Minas Gerais estão fazendo um excelente trabalho nas buscas e a gente espera, claro, que essas 5 pessoas que ainda estão aí debaixo dessa lama sejam encontradas em breve para que a família possa descansar e a gente siga, infelizmente, lembrando de toda essa tragédia. Muito obrigado, Pedro.